rubro-negro, minha amiga rubro-negra, seja bem-vindo aí ao pós-jogo do título do Flamengo, em cima da porcada, lá em Brasília, nos pênaltis, sofrido, com o Diego Alves virando herói nessa decisão de hoje. Vamos falar sobre isso daí e muito mais do que abrangeu esse jogaço de bola em que o Flamengo papou, papou mais uma taça lá para Gávea. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, é só você clicar nesse vermelhão que está aí embaixo, onde está escrito inscrever-se, caso você esteja me assistindo pelo celular, ou aqui, ó, no cantinho onde tem a minha foto, caso você esteja me vendo pelo computador. Tranquilaço? Então vamos começar falando desse jogo, que foi um jogo sensacional, domínio de ambas as partes. O Flamengo começou perdendo com menos de 2 minutos de jogo. O Flamengo já estava dando o ar da graça dele, né? Presenteando, fazendo aquela caridade básica que a gente já fala em outros vídeos aqui do canal. O Flamengo fez aquela caridade de dar um gol para o Palmeiras com menos de 2 minutos de jogo. Um golaço, por sinal, do cara, não vamos tirar aqui o mérito do rapaz. Deu um drible desconcertante no Ilharão e fez um golaço. Agora, numa bola que foi atrasada para o Diego Alves, que poderia ter pego com a mão, pelo menos segundo o Galvão Bueno. Depois a gente vamos averiguar se podia mesmo ou não pegar com a mão. Fato é que Galvão Bueno na transmissão disse que podia pegar com a mão. Mas não, o Diego Alves chutou para frente e a bola sobrou livre para o cara lá dar um drible de costa, drible da vaca no Ilharão e fazer um golaço. E o Palmeiras saía na frente com menos de 2 minutos de jogo. Mas o nosso time manteve a tranquilidade, começou a tomar conta do jogo no primeiro tempo, apesar de Gerson e Everton Ribeiro serem duas figuras praticamente inúteis o jogo inteiro, o Flamengo começou a ter mais a posse de bola, impor mais o seu jogo, e a questão do gol do empate era uma questão de tempo. E Felipe Luiz, que foi para mim, na minha opinião, o melhor jogador em campo, a perder um pênalti, para mim foi o melhor jogador em campo, disparado. Depois dele, claro, eu colocaria aí o Diego Alves, pelo tudo que fez, mas a gente vai falar disso aí já já. Felipe Luiz fez uma jogadaça, e para quem vive falando que Felipe Luiz está velho para o futebol, que Diego está velho para o futebol, eu acho que hoje queimou um pouco a língua de ficar falando besteira por aí. Felipe Luiz fez uma jogadaça, merecia o gol, como bem colocou o Caio Ribeiro e o Galvão, mas a bola bateu na trave, mas sobrou para o nosso artilheiro, que está sempre muito bem colocado, para guardar. E naquele momento o Flamengo empatava o jogo, num momento o Flamengo realmente era melhor em campo. O Palmeiras era perigoso nos contra-ataques. E esses contra-ataques, mais uma vez a gente volta a falar aqui, esses contra-ataques, eles são gerados principalmente porque o Rogério Ceni ainda quer insistir com o Ilharão na zaga, sendo que nós hoje temos lá o Bruno Viana, tá? Eu até entendo que, por um certo ponto, o Rodrigo Caio é um cara que se machuca demais, mas você tem lá o Gustavo Henrique, que é zagueiro da posição. Então você também não pode ficar insistindo com um cara que não é zagueiro. E principalmente num jogo decisivo como foi o de hoje, onde o Ilharão virou uma verdadeira avenida. Apesar, aí eu não vou criticar o Ilharão por completo. Por quê? Porque o Flamengo conseguia ter uma saída de bola muito boa com o Ilharão. Foram várias as vezes que o Ilharão fez invertida de jogo, de passes longos, em que ele acertava todos os passes. Então, ele tem uma saída de bola muito boa. O Flamengo ganha com isso? Ganha. Sem contar que ele também sabe apoiar muito bem. Da mesma forma que o seu companheiro de zaga, o Rodrigo Caio. Mas,
deixa muitas brechas. E o Flamengo é um time que ele joga muito exposto, porque é um time que propõe muito o jogo. Então a zaga muitas das vezes fica exposta, porque o Isla também avança demais. Então o time é muito exposto. Então você não pode ter um zagueiro meia boca, que sabe acertar determinadas coisas e erra outras coisas assim, infantis. Então não dá para você sempre acreditar que o cara nunca vai errar. Entendeu? E ele errou feio várias vezes no jogo, não foi só o lance do gol que ele deu o bote errado no cara, não. Apesar que em muitas das vezes ele acertou, mas ele errou demais o tempo todo. O tempo todo o Ilharão errava no primeiro tempo. E com isso a gente pagava caro, porque foram várias as chances de contra-ataque do Palmeiras e teve uma delas que a gente, praticamente todo mundo foi unânime em dizer isso. O Diego Ribas fez um golaço, porque o maluco do Palmeiras já tinha driblado o goleiro do Flamengo, o Diego Alves, já tinha chutado para o gol vazio, a bola estava entrando e o Diego conseguiu salvar praticamente de letra. Ele conseguiu salvar uma bola que estava entrando. Eu já estava contando que era gol dos caras, quando vi a bola sendo desviada pelo Diego. Então, assim, foi um lance sensacional do Diego. Mas o Flamengo atacava, o Flamengo tinha mais o domínio da partida, mas o Flamengo sofria demais lá atrás, justamente por causa de que o meio de campo já não ajudava muito, porque o Everton, inútil completamente, e o Gerson também hoje resolveu largar o futebol dele aqui no Rio de Janeiro. Então, realmente, a coisa estava complicada para a gente nos lances de contra-ataque. Porém, como nós tínhamos o domínio territorial do jogo, não foi muito difícil a gente chegar ao gol da virada, uma jogadaça do Arrascaeta, e mais uma vez um daqueles gols que eu já falei no vídeo anterior, que ele dá aqueles chutinhos bobos, né, fraquinhos, mas que o goleiro não vai chegar nunca na bola. E esse de hoje o goleiro ficou paradão, 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 como bem diz o José Carlos Araújo em suas narrações no rádio. O Flamengo vai para o vestiário vencendo o jogo por 2-1, né? E quando volta para o segundo tempo, parece que o futebol ficou lá no vestiário. Porque no segundo tempo, o Palmeiras, a partir dos 17 minutos do segundo tempo, começou a tomar conta total do meio de campo ali do Flamengo. E aí eu pensei, o Rogério Ceni vai tirar o Diego, provavelmente porque ele deve achar que o cara está cansado, com o calorão que estava fazendo em Brasília, apesar de ser uma temperatura amena, né, 23 graus, como a Rede Globo mencionou. Mas para quem está lá correndo no campo, atrás de bola, cara, 23 graus não é mesmo, é muito mais acima disso. Então, Rogério Ceni, acredito eu, que ele pensou assim, Diego já com mais de 35 anos, já deve estar cansado, por isso que a gente está perdendo o meio campo. Então eu vou tirar o Diego para botar o João Gomes, que é um cão de guarda, e vou também tirar o Isla, que além de já estar cansado, já tem um cartão amarelo, de repente, tendo que correr atrás do Rony, pode tomar o segundo e ser expulso. Então eu vou tirar o Isla e vou botar o Mateuzinho. Aonde que o Rogério Ceni errou, na minha opinião? Ele errou em tirar o Diego, não em errar em tirar o Isla e botar o Mateuzinho, que nisso daí ele acertou. Mas por que ele errou em tirar o Diego? Porque o Diego estava jogando muito bem. Enquanto que o Gerson e o Everton Ribeiro não estavam jogando absolutamente nada. Nenhum dos dois. Então, se era para tirar alguém, tirava um dos dois. O Diego não saiu muito satisfeito, não. Porque ele sabia que ele estava jogando muito mais do que o Gerson, jogando muito mais do que o Everton Ribeiro. E aí vamos abrir um parêntese aqui para o Everton Ribeiro. O futebol dele ficou na seleção do Tite, lá em 2020, porque depois que ele veio daquela convocação, ele nunca mais jogou nada no Flamengo, nada, absolutamente nada. O Everton Ribeiro não joga bola no Flamengo, já deve ter uns quase 8 meses que esse cara não joga bola no Flamengo. E aí, já que todo mundo vive falando aí que o Flamengo tem que vender um titular,
para poder fazer caixa, para terminar o ano com as contas no azul, então vende o Everton. Já que os árabes estão a fim de levar ele, vende, porque esse cara não está jogando mais nada no Flamengo. Nada. Ele é uma figura apagada no jogo. Total. O Flamengo, quando mais precisa dele nas partidas decisivas, o cara não é decisivo, não aparece. E aí, torcedor, assim como você, eu também, a gente tem que ser realista nesse momento e dizer o seguinte: o Vitinho hoje merece mais a titularidade do que o Everton Ribeiro, porque o Vitinho, pelo menos, mal ou bem, ele tem entrado nas partidas e sendo muito mais útil ao time do que o Everton Ribeiro. Que quando, no segundo tempo, ganhávamos por 2-1, ele simplesmente perdeu uma bola no campo do adversário. Um passe ridículo que ele deu de presente para o adversário. E aí, os caras ligaram o contra-ataque, que é o forte deles, pegaram a nossa defesa completamente aberta. Claro que o Rodrigo Caio também foi muito infantil, fazer um pênalti ridículo, idiota daquele, porque o maluco já estava indo para a linha de fundo, era só deixar ele ir e ir cercando. Mas não, puxou o cara pela camisa. É óbvio que iam dar o pênalti. Não tinha nem o que contestar nesse lance. E aí o Palmeiras chegou ao empate num gol de pênalti. Muito graças ao Everton Ribeiro, que praticamente deu um passe errado. Ah, o Rodrigo Caio errou. Sim, o Rodrigo Caio errou. Foi um pênalti ridículo que ele fez. Mas quando você perde uma bola idiota lá no campo do adversário, a chance de você tomar um contragolpe com praticamente a defesa totalmente vendida é muito grande. Então o cara não pode ser displicente ao ponto como foi Everton Ribeiro. Então assim, pô, caramba, você não tá mais afim de jogar, meu irmão? Vende. Deixa embora lá para a Arábia lá. Vai para outros cantos, mas, pô, ficar aqui no time. Ou então bota esse maluco no banco, pô. O que o Rogério Ceni está esperando para barrar o Everton e botar o Vitinho? Ou botar qualquer um outro? Porque, na minha opinião, quando o Thiago Maia já tiver condição de jogar, joga o Thiago Maia, então, na volância ali com o Gerson e bota o Diego lá na posição que é dele, de origem, que é jogar ali no lugar do Everton. Porque o Everton não vem jogando nada e a gente poderia ter perdido o título. Bom, o Palmeiras, na maior parte do segundo tempo, o Palmeiras foi melhor que o Flamengo. Só que o interessante é que quando a gente toma o gol do empate, a gente volta a dominar o jogo. E aí foi onde ele fez as substituições que deveria ter feito. Ele tira o Everton, bota o Vitinho, o Gerson saiu pedindo para sair, deveria ter saído muito antes, porque não jogou também nada. Só que, infelizmente, aí eu tenho que concordar com uma coisa que o Júnior falou na transmissão. O Palmeiras tinha um elenco, os reservas lá no banco, melhores do que o Flamengo. Porque o Everton Ribeiro está jogando nada. Beleza. Vai entrar quem no lugar dele? Vou botar outro aí. O Bruno Henrique. Está jogando nada. Entra quem? Não tem quem entrar. E hoje o Bruno Henrique também foi apagadaço. No segundo tempo ele até tentou alguns lances. No segundo tempo. Mas grande parte do jogo também ele foi apagadaço. O Arrascaeta, sim, jogou pra caceta. O Gabigol jogou muito. Foi decisivo mais uma vez. O Diego jogou pra caramba também. Não se escondeu. Aí, você aí, ó, que critica direto, que fica aí com o canal com o nome de Flamengo, chamando o cara de cuecão, você agora deve estar com a tua língua bem guardada, né? Deve estar com a língua bem guardada, que em vez de você apoiar o jogador, você fica criticando só porque você não gosta do jogador. Talvez seja porque ele tenha caráter. Então, a gente critica como tem que criticar. Eu já critiquei muito o Diego, principalmente naquele pênalti ridículo que ele bateu na final da Copa do Brasil, final não, na semifinal, ou quartas de finais, nem me lembro mais, aquela que nós fomos eliminados para o Atlético do Paraná. Mas quando tem que elogiar, a gente elogia.
e jogou pra caramba hoje. Bom, o jogo foi para os pênaltis e eu confesso que nos pênaltis eu já tinha entregue a Deus, porque o Flamengo não tem batedor de pênalti, gente. Quem bate pênalti no Flamengo é o Gabigol. O Arrascaeta também. Fora eles dois ali, eu não confio em mais ninguém. Eu não confio em mais ninguém. E a gente logo na segunda cobrança perde. Veio a terceira cobrança, perdeu também. E aí eu, 2 pênaltis perdidos. Falei, já era, velho. Eu entreguei. Só que aí chegou o amuleto da sorte. A minha esposa, ela é sensacional em disputa de pênalti. Eu acho que de mais 5 disputas de pênalti que eu já vi no Flamengo, com ela, acho que a gente perdeu aquela por raça. Porque contra o Emelec, ela estava comigo, ganhamos. E hoje, ela tinha saído para ir no mercado. Quando ela voltou, o Palmeiras estava já com a chance de ganhar. Aí eu ainda falei para ela assim, já perdemos essa. Aí ela, não perdemos. Aí foi a primeira que o cara chutou, o Diego Alves defendeu. A segunda que foi para fora. Bateu na trave, foi para fora. Aí voltamos para o jogo. E aí depois é história. Torcedor, eu não podia deixar de falar aqui de 2 coisas. A primeira sobre Diego Alves. O cara é um monstro embaixo dos 3 paus. Pega demais. Pega demais. E para mim ele é o melhor do Brasil. Para mim ele é o melhor do Brasil. Pega demais. E com a idade que tem, ele ainda merecia convocação para a seleção. Outra. O BAP tem que alguém ter culhão para mandar esse cara para bem longe do Flamengo. Porque o Diego Alves só estava hoje em campo, pegando aqueles pênaltis lá que nos deram o título por causa do Rogério Ceni, que praticamente obrigou a renovação dele, que brigou pela renovação dele. Por isso o agradecimento a ele no final também, pelo Diego Alves. E o Marcos Braz. Mas muito mais pelo nosso treinador, que insistiu com a renovação de contrato. Porque o BAP não queria renovar o contrato do Diego Alves. E hoje eu posso falar de antemão, o Diego Alves merece tudo o que ele pediu lá atrás e que não foi atendido. Diego Alves merece. Assim como o Diego também é um cara que merece muito o nosso respeito, porque é um cara que tinha uma proposta para jogar nos Estados Unidos, para ganhar muito mais do que ele ganharia no Flamengo, mas ele preferiu diminuir o salário dele, continuar no Flamengo e continuar sendo campeão pelo Flamengo. Então esses 2 Diegos aí merecem o nosso respeito. O BAP deveria ser extinto do Flamengo, esse cara. Esse cara é um câncer lá no Flamengo. E é claro, a gente não podia deixar de falar do Felipe Melo. Né? Assisti ontem a entrevista, né, feita do marketing aí da partida, e Felipe Melo querendo mais uma vez jogar para a galera, perguntado sobre se o Flamengo seria o maior rival do Palmeiras hoje, ele disse que não, que na verdade o Palmeiras, os seus rivais estavam em São Paulo. Felipe Melo, o que eu tenho para dizer a você é o seguinte, você está coberto de razão. O Flamengo não é rival do Palmeiras. Ou melhor dizendo, o Palmeiras não é rival do Flamengo. E eu vou falar para você, Felipe Melo, quem são os rivais do Flamengo hoje no Brasil? Os rivais do Flamengo são São Paulo, Corinthians, Santos, Grêmio e Internacional. Porque são os únicos brasileiros, junto com o Flamengo, que possuem título mundial. Então, para ser rival do Flamengo,
você tem que ser campeão mundial. Como o Palmeiras não é campeão mundial de nada, então vocês não são rivais do Flamengo. É isso aí, torcedor. Fica com Deus. Vamos comemorar essa vitória do Mengão, sinistrão. Primeiro título do dia de 2021. E agora a gente vai em busca do Tri da Liberta. Saudações rubro-negra. Isso aqui, ó. Isso aqui é Mengão na veia. Saudações rubro-negras. E vamos comemorar. Tchau, tchau. Fui.